Muito bem, vamos começar então, sétimo e derradeiro encontro deste primeiro treinamento, né, deste módulo 1 do treinamento para OBI, que visa basicamente situar o aluno na, nos termos da competição, né? Então, a ideia aqui foi mostrar o evento, né, como é que é a competição, o formato, os critérios, né, e também dar uma ideia tática sobre como abordar a prova, de como você selecionar os problemas e conduzir a prova, né? Tipicamente para o aluno de primeiro semestre, para o aluno que está começando mesmo a programar, a gente não tem muito como ir além disso, né? Por quê? Porque é uma competição de programação e a gente precisa que você programe, né? Bom dia, Gustavo. Então eu não posso, né, em nome aí da generalidade da coisa, exigir, né, nesse primeiro momento, ou pretender que a gente tenha codificação mesmo, né, na aula, no treinamento. Então, o treinamento, agora, ele passaria a ser uma atividade individual, né? Cada um aí na medida dos seus conhecimentos de programação, né? E da sua motivação também, deveria acessar aí os sites de treinamento que eu recomendei, né? Basicamente o URI, NEPS, né? O Pratique da UBI, e tentar resolver os problemas que conseguir, né? Então, você já tem os elementos básicos aí para entender a estrutura de um problema, você já tem uma ideia de como julgar se um problema é fácil ou é mais difícil, onde que pode dar errado, né, do ponto de vista aí da ideia geral da programação. Então agora você precisaria praticar, né? Você botar a mão na massa e sofrer um pouco, né? Sofrer sozinho, né? No seu ritmo, entendeu? Aí lá na masmorra, né? Ok? E sofrer, né? Para quem, se você fosse da minha época, né? Eu ia falar para você, é hora de virar a roda do Conan, né? Mas hoje em dia isso aí é uma coisa que entrega a idade, né? Então eu não posso nem falar isso para vocês, porque a maioria não vai entender do que eu estou falando, né? Mas seria agora a hora de você fazer uma espécie de uma imersão. Olha lá, chegou o Lucas, hein? Tudo bem, Lucas. O propósito deste encontro aqui é eu trabalhar um pouco um aspecto mais um pouco psicológico, um pouco emocional, né? Que, que é necessário, tá? É tão ou até mais necessário do que a parte técnica. E nós vimos a parte técnica, por exemplo, né, em que circunstância pode dar um erro de estouro de tempo, não é? Nós vimos lá a questão que vai ter problema, de repente, que o tipo de inteiro que você vai usar tem que ser um tipo especial, porque senão não cabe o número que você está querendo, né? Tem questões técnicas que eu tentei deixar no mais básico possível, né? Só para você ter aí como farejar o perigo, né? Mas então teve aí um certo aspecto técnico que eu
que eu comentei, né? Agora, existe essa questão comportamental, eu acho que é uma boa palavra, né? E, e essa questão comportamental, ela me parece que cada dia fica mais crítica, fica um pouco mais importante, né? Ela já era importante, por exemplo, na época em que eu era aluno, e me parece, né, e aqui estou falando isso, uma opinião, né, não venha me cobrar cientificamente do que eu vou falar, né, mas me parece, a impressão, né, honesta que eu tenho é que essa questão comportamental, ela vai ganhando importância com o passar do tempo. Hoje, né, ela é mais importante, eu acho, do que era na minha época. Por quê? Porque na minha época de aluno, eu operava como estudante e todo mundo, né, da minha geração, dentro de um ambiente, dentro de certas circunstâncias, que eram muito diferentes das circunstâncias que nós temos hoje. E, de alguma maneira, aquela maneira, né, aquela condição de vida típica, né, dos anos 80, né, dos anos 90, inclusive, ela era mais favorável para o competidor do que é hoje, tá? Então, a gente não, a gente pegava o jeito, eu acho, com mais facilidade do que o aluno comum, o aluno típico de hoje em dia, tá? Não porque a gente era melhor, então, mas porque a gente foi moldado numa certa condição que era muito diferente da condição geral que a gente tem nos últimos 20 anos, entendeu? Então, para a gente era meio, entre aspas, né, natural uma certa postura, uma certa atitude que hoje já não é tão natural ainda, entre aspas, ok? E então deixa eu desenvolver a ideia. Bom, então você já percebeu que eu vou estar falando aqui sobre esse aspecto comportamental, né? Que está muito ligado com, entre outras coisas, com a questão da motivação para programação competitiva, né? E aí, ó, o que eu vou falar tanto faz se você está se preparando para OBI, como se você está se preparando para maratonas, tanto faz, tá certo? Mesmo para hackathon, você quer saber? Já tem uma certa diferença, né? Mas mesmo para hackathon alguma coisa vai estar envolvida, tá? Muito bem. O centro de gravidade aqui do que eu vou falar tem a ver com aquela recomendação de leitura que eu fiz logo no comecinho, né? Acho que no primeiro encontro, de 2 capítulos daquele livro. Tá aqui o livro, ó, Fora de Série, né? Esse livrinho aqui, que como eu falei, ó, ele é antiguinho, né? Ó, ele saiu lá fora nos Estados Unidos em 2008, então nós estamos falando aí de 13 anos. E esse livrinho aqui, ó, ele vendeu bastante. Ele entrou naquela lista de best-sellers, né? Ele virou um livro meio pop, né? Pop é diferente de cute, né? E alguns enxergam esse livrinho, né? Até pelo, ó, o título, né? Fora de Série, título original Outliers,
Descubra, né, o subtítulo, descubra porque algumas pessoas têm sucesso e outras não. Então, entenda que esse subtítulo aqui, né, para quem tem um certo senso crítico, né, literário, ele bota um pé meio atrás, né? Me parece um livro de fórmulas, né? De como viver a vida, né? A tal da autoajuda, né? Que tá, é meio, é meio complicada, né? Tá. Eu, eu nem lembro como que eu tive acesso a esse livro no primeiro momento, né? É um tipo de livro que, pelo subtítulo, eu não compraria. Eu já sou aquele cachorro mordido por cobra, né? Que tem medo de linguiça, né? Então eu olho um negócio desse com esse subtítulo aí, eu já. Aham, Cláudia, senta lá. Provavelmente uma abordagem rasa, né? Cheio de frases feitas, é um discurso muito enviesado, né? O que certamente deve ter, né? Um viés aqui, mas ele me surpreendeu, tá? Me surpreendeu positivamente. Né? De novo, eu não lembro o primeiro momento que eu tive acesso a esse livro, mas o fato foi que eu gostei, tá? Não sei se eu ganhei de alguém, né? E, e eu não vejo nesse livro esse tom de autoajuda que eu temia, tá? Alguém aí que de repente esteja, né, vendo esse vídeo e tenha tido, né, uma experiência com esse livro, de repente pode discordar de mim, tá tudo certo, tá? Mas eu não vejo. Eu gostei muito mesmo, né? Ele tem uma tese de que eu posso meio que resumir, né? Que não tem bem uma fórmula, mas existe um certo padrão, né? Então não é nem aquela história de que existe um destino, mas também que a coisa é uma surpresa completa. É alguma coisa entre, né? E você vai poder associar isso com um certo discurso de o sucesso é uma combinação da oportunidade com o preparo. Também faz sentido, né? Apesar que virou aí uma coisa meio banalizada essa interpretação, na minha opinião, o que é uma pena, né? Bom, então esse livro ele fala aí, ele tenta explicar uma tese sobre por que algumas pessoas têm um certo destaque, são os tais fora de série, enquanto que a maioria não é, né? Até porque a definição de fora de série, né, implica que só alguns sejam fora de série, né? Tá. Então, ele conta, né, essa história aí ao longo de vários capítulos, não é? Mais precisamente a Barganha de Marita, capítulo 9, né? Então tem aí com o epílogo 10, né? E ao longo desses, né, 9 capítulos, né, ele tenta vender o peixe dele de que o contexto histórico, o contexto social, né, o momento, ele é importante, mas questões culturais também são, né? Questões culturais também são. Quem, né, você é nesse sentido cultural afeta, quem você é também, de uma certa maneira, em outros termos, é quando você nasceu, por exemplo, né, afeta, mas o contexto também onde você está afeta. Então, tem coisa que depende de você, tem coisa sobre certas atitudes, por exemplo, existe coisa que não depende muito de você, que não depende de nada, quando você nasce, por exemplo, não depende de você, né? Tem coisa que depende muito pouco, porque é a questão cultural, né? E tem coisa que você não tem influência nenhuma, que são as circunstâncias históricas, etc., né? Tecnológicas, assim vai.
Então ele tenta, né? Então, como a ideia assim não é tão fácil, não é? Ela tem aí uma série de fatores, ele desenvolve ali ao longo desses 10 capítulos, né? E eu pedi para você dar uma olhada no capítulo 2 e no capítulo 8, né? O capítulo 2, ele chama, né, singelamente, a regra das 10.000 horas, tá certo? A regra das 10.000 horas. Vou compartilhar aqui. A regra das 10.000 horas é o título do livro, é o título do capítulo do livro, né? Mas você vai encontrar, por exemplo, né? Não sei se dá para você ler aqui, né? Capítulo 15 desse livrinho aqui, que depois eu vou falar dele, o mito das 10.000 horas, não é? Muito bem. O que é a ideia dessas 10.000 horas aí, desse número mágico, né? Existe um pesquisador nórdico, tá? Que morreu ano passado, Anders alguma coisa, pois o nome eu ponho aí no vídeo. E ele, nos anos 90, ele publicou um artigo lá sobre um estudo que ele fez, eu acho que eu tenho aqui, quer ver? É o Erickson, né? Que é esse cara aqui, ó. Ele publicou quando? 93, tá? Que é o papel da prática deliberada na aquisição de um desempenho, assim, destacado, vai, né? De um expert mesmo, né? De alguém que realmente se destaca, tá certo? Então, esse Anders Ericsson, né? Ele morreu ano passado, 70 e poucos anos, mas esse foi um dos trabalhos assim que deu mais visibilidade para ele. E nesse trabalho ele estudou pessoal, parece que numa escola de música em Berlim, na Alemanha, isso é o que menos importa. Mas pessoal de uma escola, tendo aqui uma escola na Alemanha né, de música, não deve ser assim uma escola meia boca, né? Estamos falando aí de uma escola que tem um destaque, que tem uma excelência, né? E o pessoal do violino foi separado, não é? O pessoal que, que era mais destacado já ali naquela turma, pessoal, os alunos assim, que realmente eram de destaque, os alunos muito bons, vai, porque tem aqueles, né, ótimos, né, do primeiro grupo, os alunos, né, muito bons, e os alunos, entendeu? Bom, vai. E aí eles estudaram a quantidade, né, desde quando começaram a praticar o instrumento, né, todos começaram mais ou menos na mesma idade, a quantidade de horas que eles dedicavam, não é? No comecinho foi mais ou menos a mesma, mas eles perceberam que com o passar do tempo, a quantidade de tempo dedicado ao estudo do instrumento começou a ficar marcada entre o pessoal mais de um nível de excelência, né? Vai aparecer aqui em algum lugar, tá? Aqui ele conversa desde o ano em que a prática se iniciou, né? Aí depois você tem um degrau, né? Onde a pessoa se envolve mais, etc. E ó, aqui começa, né? Ó, eles começam a mostrar, né, a idade do violinista e essa medida aqui, ó. Então aqui, ó, 6 anos, 8 anos, 10 anos, né? E aqui, ó, a quantidade de horas semanais, né, que
aquela pessoa dedicava ao instrumento e eles tabularam isso aí, ó, e geraram um gráfico. E repare, ó, que o triângulozinho, né, ó, aqui, né, ó, marcadinho, ó, profissionais, aqui os melhores estudantes, é o quadradinho, a bolinha, bons estudantes, né, e os professores, a bolinha preta, né. Okay? Entenda que no violino o desempenho, né, ao executar uma peça, ele é muito dependente de você estar com a prática em dia. Então, você pode até ter um professor bom, né, para te orientar, mas que não tem o tempo, né, de prática semanal, né, suficiente. Isso é uma coisa lá, né, entendeu? Pensa no atletismo, por exemplo. Você pode ter um técnico que te ensina muito sobre a maneira como você corre, a largada, entendeu? Imagina que é com barreira ainda por cima, como é que você aborda a barreira, os exercícios e tal, mas se você botar o técnico para correr, ele não vai fazer um tempo bom, entendeu? Mas ele é técnico, né? Porque ele sabe ensinar ali o que o cara tem que fazer, ele analisa, né? O pupilo dele e corrige, né, e dá as dicas, etc. O professor de música, nesse caso, dá para você fazer um paralelo, tá? Então, ó, depende muito de prática, depende né, de você estar com o ritmo, né? Ó, e aqui eles vão mostrando, ó, se você for olhando vários gráficos que eles tomaram a partir dos dados, que eles produziram a partir dos dados que eles coletaram, etc, tá? Então, esse é o artigo dele lá nos anos 90, né, 93, né? Ok? E aqui já começa a aparecer 10 mil, né? 10 mil horas acumuladas ao longo do tempo, né? E repare que você tem um crescimento um ritmo meio constante aqui, meio linear, vamos chamar assim, enquanto que esse crescimento aqui, ó, que é o dos experts, né? Esse crescimento ele não é exatamente linear, né? Ele segue um outro ritmo de crescimento, tanto é que a diferença, ó, no começo eles são parecidos, ó, nos primeiros anos ali de prática, mas com o tempo eles vão aumentando, tá certo? Com o tempo vai aumentando. A diferença entre as horas acumuladas e é característico dos instrumentistas, né? Porque aqui está falando de pianista agora, né? Não de violinista mais, mas que essas horas acumuladas elas estão associadas com esse ganho de qualidade, de desempenho que caracteriza esse pessoal mais brilhante, mais fora de série naquela área, do pessoal apenas bom, do pessoal ali que dá para o gasto, entendeu? Então, o artigo é isso, aí, ó, tem 44 páginas, né? Então, se você quiser ler, né, depois eu até deixo o link aí em algum lugar. Ok? Muito bem. Devia ter lido o livro, né, do meu amigo aí, né? Mas, enfim. Que ele explica direitinho, tá? Aqui eu estou dando mais contexto para você. E aí, o livro vai tentar apresentar essa ideia já logo no segundo capítulo, e ele conta a história do tal do Bill Joy, que é esse cara aí, né? Aqui é ele hoje em dia. O Bill Joy é dos anos 50, 1950 por aí, tá? 55, vai. Então é um baby boomer, né? E conta a história dele, que ele estudou lá na Universidade de Michigan, né, Ann Arbor, que ele era um nerd, o que significa que ele não tinha namorada, ele mesmo fala, né? E que ele gostava de ciências, gostava de matemática, né? Era assim o aluno, né, destacado da turma no ensino médio e foi para a Universidade da Califórnia. Os pais dele puderam pagar a faculdade para ele e lá ele descobriu a computação em 1971. 1971. Tá? Numa época em que não tinha acesso a computador disponibilizado na maioria né, das universidades, na forma como tinha lá na Universidade
de Michigan, né? E esse cara, nossa, né? Então conta lá como é que ele descobriu o acesso, né? Começou a usar, começou a trapacear para ter horas garantidas no computador a partir de um bug no sistema, né? E que ele virou um rato de CPD, né? Na universidade. E esse cara, nossa, né? Ele terminou lá na Universidade de Michigan, foi para Berkeley, né, na Califórnia, fazer doutorado, e que na defesa de doutorado dele, ele inventou uma demonstração para um problema lá que apareceu na hora. Cadê aqui? É lógico que tem um certo exagero, né? Ó. Durante a prova oral para o curso de PhD, conseguiu criar às pressas um algoritmo especialmente complicado. Entenda que aqui, criar o algoritmo é demonstrar por que ele funciona, provar por que ele funciona, matematicamente. Aquilo impressionou tanto os examinadores que um deles, mais tarde, comparou a experiência desse maluco aí, tá inventando, tirando aquele coelho da cartola naquela hora, a Jesus confundindo os doutores da lei lá no templo. Você é o bichão mesmo, hein, Lógico doido? que, né, também não sei se chega para tanto, né? Mas esse é o Bill Joy. E, supostamente, lá na Califórnia, cara, ele está por trás desse BSD aqui, ó, que é a distribuição Unix, né? Talvez mais importante, cara, entendeu? Assim, na história. Ele reescreveu, bicho, entendeu? E ele começou a mostrar mesmo, entendeu? E, ó, ele fundou, né, a Sun Microsystems, né, que foi uma empresa, assim, muito, muito importante, né, no desenvolvimento da informática, né, da computação. Ele é um dos 4, né, fundadores dessa empresa. O Java, né, passou pela mão dele, não dá para falar que foi ele que criou o Java, mas ele, de alguma maneira, tem uma participação importante em moldar essa linguagem, né? Entendeu? BSD, né? Esse B aí é Berkeley, né? É o Unix que foi lapidado, né? Lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O símbolo é esse diabinho, né? Quem vai entender de Unix vai entender que o termo daemon, né, não tem muita coisa no sentido satanista, né? Para tristeza de alguns, né? Que pena. Para alívio de outros, né? Mas então o símbolo, né, que foi atribuído aí ao Unix BSD foi esse diabinho, né? Apareceu lá no manual, numa das edições, e ficou, né, o mascote, vamos dizer assim. E aí, cara, tem um monte de coisa aí que foi baseado no Unix BSD, entendeu? E então, o Linux, né, deve muita coisa, de uma certa forma aí. Então, Bill Joy, o cara mostra lá que, de alguma maneira, até o momento que ele se tornou realmente produtivo, dava aproximadamente umas 10 mil horas de prática, né? O outro cara que ele fala é o Bill Gates, que imagine que é nerd, né? Olha a cara dele, né? Entendeu? Mesmo no seu momento sexy, ó, você pode acusar ele de tudo menos de não ser nerd, né? Tá ali sempre, né, brigando ali no top 5, né, das maiores fortunas, né, um dos fundadores da Microsoft. E o livrinho lá, capítulo 2, conta a história dele também, como ele teve acesso ao Seattle, né, a escola no ensino médio, onde ele estudou, já tinha um clube, tá lá, né? E, de alguma maneira, 10 mil horas, o cara lá consegue, né, caracterizar 10 mil horas para ele. Repare que o artigo do cara lá, do Anders Ericsson lá, é sobre violinista, pianista, né? Mas a ideia está sendo extrapolada para outros domínios de atuação, né? De desempenho.
E aqui, no caso, os dois casos na área de informática, e eu acho muito interessante você ler. Por quê? Porque ali dá um certo resgate histórico, principalmente para vocês dessas gerações mais recentes que enxergam o computador como um eletrodoméstico, e que não foi assim. Eles falam dos Beatles também, né? Ok? Para quem não sabe, né? Os 4 de Liverpool, que eu tô deprimido com essa geração, né? Não conhece Dire Straits, imagine conhecer os Beatles. E os Beatles são o topo, né? O singelo topo da relação de artistas que mais venderam, né? Que mais venderam. É lógico que não tá, isso aí não quer dizer a quantidade de dinheiro que eles ganharam, né? Porque aí é só de vendas, né? De discos. Mas eles, junto com Elvis Presley, estão ali, valores aproximados, ok? Ganha do Michael Jackson, quase que o dobro, é o dobro do Elton John, é o dobro da Madonna, de novo, pessoal aí mais antigo. Tem lá, acho que o mais perto aí, os mais novinhos aí é a Rihanna, que tem lá uns 200 milhões, sei lá. E eles saíram lá de Liverpool, começaram a tocar em 57, e depois foram ganhar dinheiro, faziam umas temporadas tocando em Hamburgo. Em Hamburgo eles tocavam, basicamente era, né, uma casa, né, de entretenimento, vamos dizer assim, né? E aí chegou a hora que eles tocavam, entendeu? A tarde inteira até 2 da manhã. Temporada, né? E o cara lá mostra para A mais B que dá mais ou menos umas 10 mil horas também, a hora que eles explodem no mercado musical, a tal da Beatlemania. E se você depois se interessar, YouTube, Beatles, veja lá, era uma coisa absurda, entendeu? E eles têm uma trajetória aí de 8 anos, né, de 62 como players, né, profissionais aí do mercado de venda de disco de 62 até 70. A obra deles tem um contínuo de crescimento, né, de qualidade, e vende horrores, e, né, o ruim para jovens é que você vai olhar a produção deles com a sua experiência pós-Beatles, né? Isso dá uma deturpada, cara. Por quê? Porque se você vem, imagina que você só escutou o que tinha antes dos Beatles, e aí você vê os Beatles, cara, porra, entendeu? Aí você vê que fala, nossa, cara, puta, mas esses caras realmente, entendeu? O pessoal que olha, né, os Beatles a partir do futuro deles, não consegue sacar exatamente. Não só dos Beatles, né, de qualquer. Por quê? Porque você já vem meio viciado do que aconteceu depois. E isso dá uma certa esmaecida na contribuição, na importância, né, no que foi, né, de novidade aquela coisa, aquela tecnologia, aquele artista, aquele político, sei lá o que você está analisando, tá? Mas os Beatles, ele consegue também, de alguma maneira, estimar aí aproximadamente 10 mil horas, que foi no momento em que eles realmente decolaram mesmo, né? Na área de vendas, na área de sucesso, né? Nas paradas. Ele fala lá alguma coisa do Mozart também, né? Música clássica. Tá? Então, essas 10 mil horas, 10 mil horas de prática, 10 mil horas de dedicação acumuladas aí ao longo do tempo, né? E, geralmente, o indivíduo leva aí uns 10 anos para conseguir essas 10 mil horas. Faça uma continha aí para você ter 1.000 horas por ano, né? Quantas horas teria que ter? A ideia, na verdade, não é bem essa, 1.000 horas por ano. Você começa com menos horas e chega uma hora que você mais horas. Tá. Se você quer ter um destaque, a moral da história aí você tem que fazer uma imersão, cara. Você tem que se dedicar àquilo. Você não pode ficar tateando um negócio um pouquinho ali e achar que você manda bem. Por quê? Porque não faz parte do processo isso.
É um trabalho de digestão das coisas, para aquilo primeiro fazer parte de você, para aquilo ter a sua personalidade, para aquilo também se naturalizar com você, né? Entendeu? De várias maneiras. Essa tese aí das 10 mil horas, ela ficou famosa na segunda metade dos anos 90, virou meio modinha, inclusive, tem que praticar, mas o pessoal, né, aqui o livro do Goleman, né, que é um cara aí que é famosão também, inteligências múltiplas, aquele negócio, né, ó. E ele retrata aqui nesse capítulo, né, capítulo 15, é isso, né, 15, ele fala que, página 158, ó, eu estou falando desse livro agora, né, que trata o mito das 10 mil horas. A regra das 10 mil horas, de que esse nível de treinamento é o segredo do sucesso em qualquer área, se tornou uma verdade sacrossanta, repetida em sites e recitada como uma ladainha em workshops de alto desempenho. O problema, ela é apenas uma meia-verdade, né? Se você é péssimo no golfe, por exemplo, coisa de americano, e comete os mesmos erros toda vez que tenta dar uma determinada tacada, 10 mil horas de treino desse erro não vão melhorar o seu jogo, né? Você ainda será péssimo no golfe, ainda que mais velho. Aí, o Goleman aqui, né, que é um cara dessa área, né, de conhecimento, inteligência, né, desempenho e tal, ele fala, ó, ninguém menos do que o especialista Anders Ericsson, aquele, né, o psicólogo da Universidade Estadual da Flórida, que se dedicou a investigar o grau de perícia adquirida depois da aplicação da regra das 10 mil horas, me disse para ele, porque eles são brothers, né? Ninguém se beneficia da repetição mecânica, mas sim de ajustar a sua execução várias vezes, até chegar mais próximo do seu objetivo. Você precisa regular o sistema ou forçá-lo, ele acrescenta, abrindo espaço para mais erros no começo, aumentando seus limites, né? Então, ó, não vou esticar essa conversa aqui, né? Mas ele fala que não é você ficar mecanicamente, não é 10 mil horas porque é 10 mil horas, 10 mil horas garante. 10 mil horas é um tempo que é necessário para quem pratica corretamente, para quem, entendeu? Por exemplo, escolhe os problemas adequadamente, entendeu? Perde tempo, varia entre problemas fáceis e problemas difíceis, pensando aqui no nosso mundinho de programação competitiva, entendeu? É aquele cara que tem sempre alguns problemas mais difíceis que ele está brincando, porque é ali que ele ganha. É aquele cara que, quando ele está treinando, pensando na UBI, ele vai lá no site de treinamento e ele se mata para passar o problema de primeira lá no site de treinamento. Por quê? Porque quando ele estiver fazendo a UBI, tem que passar de primeira, que é a única chance que ele tem. Entendeu? Treinamento inteligente. Não treinar aquilo que eu já estou dominando também. Chega uma hora que eu vou subir de nível, né? Então eu também tenho que começar a explorar novas coisas. Então não é qualquer 10 mil horas também. Tem que ter uma certa qualidade nessas 10 mil horas. Fazer 20 vezes a mesma coisa, mecanicamente, e não sair disso, e não considerar o que está acertando, o que está errando, e fazer ajustes, é um treinamento estúpido. Entendeu? Então, uma primeira coisa que o cara que pleiteia excelência na resolução de problemas, na verdade. Nós estamos falando de competições de resolver problemas, usando uma linguagem de programação. É você praticar muito. Eu não estou esperando que você vá praticar 10 mil horas. É lógico que não. Não é? 10 mil horas, geralmente o pessoal começou lá atrás, né? Nos 10 anos, né? E com 20, 22 está chegando, né? Nas 10 mil horas. Não, já queimamos a largada, né? Já perdemos essa parte. Mas o que eu estou falando para você é ter uma dimensão do esforço que envolve. Por quê? Porque o carinha hoje em dia, né? Eu vejo isso pela minha filha, tá? Antes que, né? É, ele, ele quer acertar tudo de primeira. Ele quer a proficiência na largada, cara. Não. Ah, eu não sirvo para isso. Puxa, entendeu?
Como que você não serve para isso? Entendeu? Entenda que essa dimensão do esforço envolvido, o pessoal perdeu. Na minha época era mais fácil a gente ter essa resignação, essa humildade de apanhar, apanhar, apanhar até conseguir, né? Apanhar, cara. Tem que apanhar, tem que ficar ali sofrendo. Se tá muito, cara, não, nada que você domine de primeira deve valer alguma coisa, bicho. Você deve estar iludido, entendeu? Você deve estar iludido. Tá implícito você, gastar um tempo enorme ali. Entendeu? Então, esse capítulo 2 ele serve para você ter uma ideia de que uma excelência no desempenho custa dedicação. E não é porque você, sei lá, teve um bom desempenho logo no começo, é falta de prática, bicho. Vai, entendeu? Inteligentemente, né? Entendeu? Faz coisa sozinho para você achar o seu caminho. Tá, enrosquei aqui. Depois que eu tentei bastante, aí sim você pede ajuda. Entendeu? Por quê? Porque daí você vai pedir ajuda já tendo a bagagem dessa experiência prévia com o problema. Então, daí aquilo que vai ser apresentado para você, por quem estiver tentando te ajudar, vai encontrar em você um contexto mais rico onde aquela informação, né, pode vingar e virar realmente o conhecimento. Senão já era, bicho. Então, o pessoal está desanimando muito fácil. Eu não sirvo para isso. Eu não tenho esse chip, entendeu? É uma atitude bunda mole para começo de conversa, tá? Mas eu entendo que ela é o produto de um meio. A minha geração, por exemplo, é culpada disso. Por quê? Porque a gente, né, propicia uma experiência de vida para esses mais jovens que não valoriza tanto esse esforço. Você quer ficar bom? Cara, vai ralar. Comece logo, então. Por quê? Porque você vai ralar, você vai gastar tempo. Você não é melhor do que os outros, mas também não é pior. Ok? Então, ó, esse aqui é o capítulo 2. E o capítulo 2, então, ele é importante para te dar essa dimensão. Custa. Não vem de graça. Então, você vai fazer um investimento. E espere isso. Por quê? Porque é lógico. É lógico. Não tem atalho para você ter realmente um bom desempenho. Alguma coisa que tem profundidade, cara, que tem realmente conteúdo, que é aquela coisa ali que não é sorte de principiante, que não é só palavras bonitas, que não é, entendeu? Puro marketing, que tem substância. É isso que vai segurar você no médio prazo. Entendeu? Essa qualidade que tem a ver com essa densidade que você adquiriu. Que ela custa tempo. É que nem você, né? Corpinho do verão. Tá? Você tá com a barriguinha sarada em janeiro, comece agora. Não adianta começar em dezembro. E comece agora, dieta, entendeu? Comer as coisas certas, não comer as coisas erradas, ou seja, virar no avesso o seu hábito alimentar, fazer exercício, uma disciplina aí de hábitos, né? De sono, etc. Começa agora, cara, porque é lá na frente. A gente pensa que não. Na véspera eu faço, entendeu? Tá? Então o capítulo 2 é importante por causa disso. E aí vem o capítulo 8. Capítulo 8 eu vou falar dele aqui, quer ver? Bom, o capítulo 8 fala arrozais e testes de matemática. Esse é o título, né? Capítulo 8, arrozais e testes de matemática. Esse aqui ele já dá uma complementada nesse negócio que o capítulo 2 falou. Tá? Aqui, ó, você tem o PISA, né? A edição de 2018, né? Que
É uma prova, né? Uma avaliação que é feita em vários países do mundo sobre desempenho escolar dos alunos. Então, é uma prova para ver como que está funcionando a educação de qualidade, ok? Né? Conhecimento, a escolaridade, né? Bem aplicada, a pessoa aprendendo, etc. Certo? E o PISA é um instrumento para fazer isso. Você tem, eu não sei se a edição ainda está sendo anual, mas você tem lá a prova sendo aplicada, a mesma prova, todo mundo faz. Tal. Aqui a prova foi de 2018, PISA, o CDE fez um estudo, prova aplicada em 78 nações para pessoal de 15 anos, né? Imaginei, 15 anos aproximadamente. E o desempenho dessa molecada em matemática, ciências e leitura, ok? E você tem aqui, né, este material que eu peguei aí, cacei ontem à noite, tem já de 2019, 2020 eu nem quis olhar, porque nessa zoeira que foi, né, nem... E aqui, ó, você tem a nota média dos estudantes vira uma pontuação do país, é calculado lá, não interessa como que é calculado, interessa que é calculado a partir de provas, a partir de exames, a partir de avaliações, para esse pessoal da mesma faixa etária, em torno dos 15 anos, no mundo, então vários países, em matemática, ciências e leitura. Né? A leitura no seu idioma, então, né? Interpretação de texto e tal. Não vai ser literatura, entendeu? Porque daí você ia criar um viés. Habilidades de leitura, né? Habilidades, não bagagem literária. E aí, ó, país que está em verde, aqui, ó, são os países que mandaram bem nessa prova. E aqui eles pegaram a nota maior que de 500 ou mais, maior ou igual a 500. Não interessa o 500 aí, o que quer dizer, mas entenda aqui, a maior nota nessa edição foi 578,7. Então, o pessoal aí, a 500 para cima, tá verdinho. Então, ó, China, Singapura, cara, tá espremidinha aqui embaixo, ó, tá? Macau é parte da China, tá? Hong Kong é do lado de Macau, também agora é China, vamos dizer assim, porque está no território chinês, é historicamente chinesa, a cultura, muitas coisas ali é chinesa, condições aí políticas que dão uma certa distinção, mas inclusive Macau e Hong Kong tem uma ponte ligando, elas são uma de frente para a outra, tem uma estuários, tem lá uma baía ali. Entra a parte aqui, Estônia, né? Estônia está aqui, ó, no cantinho, entre a Rússia ali e a Finlândia. Japão, Coreia do Sul, Canadá, né? O verdão aqui. Taiwan, né? Que é China também. Seria o grupo dissidente depois da Revolução Chinesa, né? Ficou lá na ilha de Formosa, que a China continental não reconhece. Mas é um país ainda, vamos dizer assim, apesar de ter aí uma série de questões, mas entenda que é um povo chinês. Finlândia, que é celebrada aí pela sua educação, Polônia, né? Polônia, para quem acompanha programação competitiva, a Polônia é sempre uma pedra no sapato, tem uma tradição tal. Irlanda, Eslovênia, aqui do lado da Itália, né? Pequenininha. Reino Unido, né? Reino Unido, então, pega Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. O que a gente chama de Holanda, né? Países Baixos. Suécia, Dinamarca, Alemanha e Bélgica. Então, repare que são países que a gente costuma falar que são desenvolvidos, né? Você pode não conhecer Macau, você pode não ter ouvido falar da Estônia nem da Eslovênia, mas tem a Nova Zelândia também que eu pulei. Tá?
Esses são os verdinhos. Vermelhinho, né? Vermelhinho é quem ficou abaixo de 450. Aí, ó, tem Sérvia, Chipre, Chile, Emirados Árabes Unidos, Malásia, Romênia, Bulgária, Moldova, Uruguai, Brunei. Ó, Uruguai é o melhor latino-americano aqui na parada, hein, ó. Não, 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 não. 423. Esses outros que eu falei é tudo do 500 para cima. Uruguai é o melhorzinho, hein? Primeiro. Ah, não, Chile. É o segundo, né? O Chile é o primeiro aqui, 437. Brunei, né, na Ásia, Montenegro, Balcãs ali, Albânia, do lado ali do Montenegro, Jordânia, Oriente Médio, né, México, América Latina, Costa Rica, América Latina, Catar, Oriente Médio, Tailândia, aqui, ó, esse magrelo aqui, coisinha aqui, Colômbia, né, vizinha nossa aqui, Cazaquistão é esse vermelhão aqui do meio, né? Fazia parte da União Soviética. Azerbaijão também, ó, Peru, Brasil, ó, Brasil 400 pontos, cara. PISA 2018. Brasil é vermelho, ó. E a América Latina inteira é vermelha. Não tem nada na América Latina que não seja vermelha. Tem cinza, né? Cinza é porque não fez a prova, porque não participou do experimento, sei lá. Né? Dos que fez, entendeu? América Latina, ó, República Dominicana aqui, ó, é o pior, ó, 334. Entendeu? Então, e aí tem o laranja, né? O laranja é o pessoal, né, da meiota ali, o pessoal do meio, né? Ok? Aí você tem a maior parte da Europa, Austrália, Estados Unidos. Da África, só Marrocos participou, né? Vermelho, entendeu? Então, repare que hemisfério sul, geralmente mais pobre, tirando a Austrália, que é laranjinha, e a Nova Zelândia, que é verdinha, né? Tá bem ali na fita, o resto é vermelhinho, cara. Né? Na verdade, se você pegar, né, do trópico de Câncer para baixo, arredondando ali, você já vê, né? Então tem o norte, né? Muito bem. Esse é o PISA, tá? Esse é o PISA. Nesse PISA de 2018, ó, tem os países aqui que eu marquei, ó, China, primeiro lugar, Singapura, segundo lugar. A China não foi feita inteira, tá? Foi feita desses 4 lugares aqui, ó, que eu marquei, ó. Xangai, que tá aqui, Pequim, entendeu? Mais 2 cidades lá, tá? China ficou em primeiro, então não entenda que não foi a nota da China, pegaram de amostra de todo lugar, né? Pegaram de alguns lugares só, o que, né, de uma certa maneira, tem aí um certo impacto. Ó, e Singapura em segundo. Singapura, cara, é uma cidade, né? Entendeu? 5 milhões de habitantes ali, na ponta ali da Malásia, né? Olha lá, Macau, né? Esse verdinho aqui, ó. Imagina nessa bolinha aqui, ó. Macau tá de um lado e Hong Kong tá do outro. Uma tá de frente para outra, tá? Terceiro e quarto. Japão, né? Que é essa coisa aqui. E a Coreia do Sul, eles tiveram um empate técnico, ficaram em sexto, tá? PISA 2018. E Taiwan, né, ó, ficou em oitavo. Repare que esse extremo oriente aqui, dos 8 primeiros, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só a Estônia não tá aqui. Não sei se tem mais alguém empatado aqui com alguém, entendeu? Top lá, cara. Tá? Então, isso aqui é importante para entender esse capítulo 8 do livro do cara. Entenda que ele não fala lá do PISA 2018, até porque o livro foi publicado 10 anos antes, né? Não sei se você viu lá, era 2008. Muito bem. Ele fala do quê? Ele fala que a China, né, assim como muitos lugares lá
do Extremo Oriente tem uma cultura baseada no arroz, o cultivo do arroz e o arrozal. E o arrozal, ele é pequeno, mas ele demanda muito trabalho, ele demanda um trabalho minucioso, porque você tem que controlar a hora que você vai alagar o arrozal, a hora que ele tem que secar, ele não pode ficar empoçado. Então você tem que ter um controle muito grande sobre aquele terreno. Então você tem que basicamente esculpir o arrozal naquele terreno, porque inclusive são muitas encostas, né? Então não é tudo planície ali, né? E então é um trabalho muito minucioso, muito detalhista, um trabalho intensivo. O contrário de intensivo é extensivo. Você larga e nasce. E você cuida pouco e mesmo assim você tem. Extensivo. Extenso. Né? Intensivo. Imagina agricultura, pecuária intensiva, agricultura intensiva, você deve ter estudado. Né? Você extrai o máximo ali, então muito cuidado você tem que ter muita diligência, né? Uma palavra antiga aí que se usa. E as culturas, né, do Extremo Oriente, a dieta deles tem o arroz com uma importância muito grande. Isso vale também para a Coreia do Sul, isso vale aqui, ó, para o Sudeste aqui, tal, né? Para o Japão, né? E ele fala particularmente, ó, desta parte do sul da China, que é o Vale do Rio das Pérolas. Ele dá o exemplo lá, ó, e repare que Hong Kong, ó, e Macau, ó, fica na desembocadura ali, né, do tal do Rio das Pérolas. E que ali você tem que ter uma certa ética de trabalho até, porque, cara, você não pode largar o negócio ali, bicho, senão não vai virar, meu, você vai morrer de fome, a sua família vai morrer de fome. E aí ele faz até um contraste, por quê? Porque é completamente diferente, por exemplo, da cultura europeia nessa parte, lá atrás. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é cultura moderna, mas a cultura tradicional que moldou essas nações. Então é interessante de ver, porque tem coisa surpreendente ali. O que o agricultor europeu fazia no inverno e o que o agricultor chinês fazia no inverno. E ele está focalizando aqui, que é, né, uma região de alto, primeiro, muita tradição, e segundo, que tem um pessoal de alto desempenho em matemática. E aí a teoria dele é que existe um fator cultural importante aí, que tem a ver justamente com essa tradição, né? Muito bem. Aí ele pega uma prova parecida com o PISA, só que não é o PISA. Ele pega o Teams, não confundir com Microsoft Teams. Teams, T-I-M-S-S. Tá certo? E aí, ó, que foi feito, entendeu? No 98, por aí, né? O terceiro. E aí, ó, Singapura ficou em primeiro nessa aí, ó. A China não participou, tá? Ó, o Japão ficou em terceiro. A Coreia, que ele chama de Coreia aqui, é a Coreia do Sul, tá? A Coreia do Norte. E Hong Kong, ó, tá aqui, ó. Tá certo? Então, são culturas que têm, primeiro, Singapura tem uma forte influência chinesa. Ela não está emendada, ela não está grudadinha na China, está lá na ponta, né, da Malásia, mas uma proporção da população chinesa muito grande, mas é um pouco dessa tradição também, né? Então faz sentido. O Japão, né, tem também esse tipo de terreno, né, que meio difícil e onde tinha o arrozal, a risicultura, tal, a Coreia do Sul também. O Hong Kong seria aí um representante da China nessa época aí, né, nessa prova. Não tem Macau, né, e Taiwan
Taiwan não tem também? Taiwan? Não tem Taiwan também, acho. Ok? Muito bem. Então, esse capítulo 8 não vai falar de PISA, vai falar desse TIMSS. Ok? E aí, o que ele vai falar que é um negócio assim, né? Ó, muito interessante. Muito interessante. Ele vai falar assim, ó, essa prova, ela é estudada. Aqui foram 40 países, né? 40 países que fizeram. Esses 40 que está aqui, né? O Brasil não fez. Da América do Sul, quem fez foi só a Colômbia. Da América Latina, na verdade, só a Colômbia. Não teve México, não teve Argentina, não teve Chile, é Colômbia, tá? Negócio de OCDE, tá? Que é uma comunidade de países, a influência americana, a Colômbia entra por causa do combate às drogas, aquele negócio lá, tá? Mas não teve grande participação da América do Sul, então, só Colômbia. Na África, a África do Sul, Europa quase inteira, Irã, na época, né, participou, tá? Alguns países árabes ali. Tá. O que tem de interessante aí? Cara, tem um negócio que é bizarro. Bizarro. Quando vai fazer essa prova, na verdade são duas provas, né, uma de matemática e outra de ciências, e aí a prova é feita para a quarta série, para a oitava série, tem lá alguns públicos que são atendidos ali. Né? Isso aqui é do oitavo ano, vai. E aí é o seguinte, você não chega fazendo a prova já. Daqui a prova eu vou fazer. Tem um caderno com algumas questões, várias, de preenchimento opcional sobre quantas pessoas moram com você, entendeu? Seu pai trabalha, você mora com seu pai, sua mãe, você mora com sua mãe também, entendeu? Formação, sei lá, escolar da sua mãe, quantas horas você estuda por semana. Tem um monte de pergunta, cara, sobre aspectos, vamos dizer assim, culturais, sobre aspectos avaliativos, assim, transversais, em que condições você estuda, entendeu? Então, imagina o Joãozinho lá, né? Vai fazer a prova, né? Não é Joãozinho, é Colômbia, é Juanito, né? O Juanito vai fazer a prova, né? Arriba, e só que dá lá um puta de um pergaminho para ele lá, um monte de questão, cara. E ele, depois que ele fizer isso, ele vai fazer a prova lá de matemática, que vai perguntar daí de matemática, velho. Que tem resposta certa e errada. E aí depois ele vai fazer prova de ciências, também, objetiva, certo e errado. Mas antes ele responde o questionário, né, não é bem uma prova, né, que é o preenchimento das respostas é opcional. Entendeu? É dado um tempo lá, meia horinha para fazer. Meia horinha eu tô chutando, não? Beleza, então, ó, entenda aqui, quando a prova é aplicada, tem esse questionário e tem a prova de verdade de matemática e de ciências. TIMSS, não estou falando do PISA mais, estou falando do TIMSS, que é o que foi usado na época. E aí, este cara aqui, ó, né, com os colegas dele, Universidade da Pensilvânia, publicou em 2002 um artigo, um artigo acadêmico, que é esse aqui, tá? A partir dos resultados desse terceiro, né? Ok? Estudo. E aí, ó o que ele percebeu aqui, ó. Peguei do artigo, tá? Isso aqui, esse cara aqui, ó, não tá nesse livrinho. Aqui tá contando a história, mas não tem. Isso aqui eu peguei do coisa lá mesmo, ó. O que é? Aqui é o oitavo ano, né?
ok? E aqui a prova de, agora eu não lembro do que, matemática, né? Prova de matemática, ó, do 8º ano. O que é isso aqui, ó? Vamos pôr aqui, ó, de uma maneira simplista, nota na prova. E o que é isto aqui, ó? Percentual do questionário optativo que foi respondido pelo aluno. Então imagine, ó, é aquele questionário lá, você vive com sua mãe, escolaridade, você vai a pé para a escola, entendeu? É aquele questionário lá que o aluno pode responder parcialmente. O que os caras fizeram? Eles pegaram e viram quanto por cento o aluno, sei lá, de Singapura respondeu daquelas questões, que ele podia deixar em branco. Quanto por cento o aluno japonês, em média, respondeu daquele questionário? 90%? 100%? Entendeu? Quanto por cento daquele questionário, em média, o aluno, sei lá, dos Estados Unidos respondeu daquelas perguntas? Então, o que eles fizeram? Para cada país, eles colocaram um percentual que tinha a ver com a quantidade de respostas que o cara deu no questionário. Porque ele não era obrigado a responder tudo. E aqui, ó, a nota média do país. Repare agora, ó, o negócio aqui, ó. Vou fazer em verde, hein? Coisa surpreendente, eu vou fazer em verde, hein? Não vou fazer em vermelho, ó. Ó, o que acontece aqui, ó? Repare, ó. Esse país aqui, ó, cada bolinha aqui é um país, ó. Ele respondeu, ó, em média, um pouco menos de 90% os alunos daquele questionário. E a nota dele? Aqui, obviamente, tem que ser a África do Sul, que é o último lugar lá na classificação. Repare que, ó, esse outro país aqui, ó, que deve ser a Colômbia, ó, respondeu quase, né, o percentual de resposta foi os 90, quase 92, 91, alguma coisa. Ok, ó? E a nota foi né, menos de 410. Uma nota baixa. Repare que à medida, ó, que o país aumenta para cá, ó, ele tende a aumentar aqui, ó. Repare que forma uma diagonal crescente. Ou seja, os países onde os alunos têm mais saco, mais paciência, mais atenção, mais dedicação, mais foco para responder uma porcaria de um questionário chato daquele, é justamente onde os caras tiram a melhor nota. Repare, ó, que ninguém aqui, ó, que tem 98 a 100% de índice de resposta, ó, tá abaixo, ó, de 490 e alguma coisa, quase 500, deve ser 500 ali. É uma correlação que ele achou. Que aqui é paciências, cara. É a mesma coisa. Uma correlação, repare que a linha aqui que foi produzida, né? Os Estados Unidos, ele marcou aqui, né? Porque ele estuda para um órgão americano. Então, é o principal para ele lá nos Estados Unidos, né? Mas repare, ó, ele achou uma correlação entre essa disposição do aluno para fazer esse esforço, que envolve atenção, que envolve cuidado, que envolve diligência, com o resultado na nota. E ele fala, ó, e se você nem der a prova, você só der esse questionário, você já tem uma ideia muito forte de como que aquele cara vai na prova. Entendeu? Ele chama essa variável, né,
a quantidade, né, de esforço que o aluno está disposto a gastar para fazer alguma coisa, né, ele chama de Student Task Persistence, que é uma variável que ele criou aí nesse trabalho. Por quê? Porque ele tentou analisar por outros ângulos, por outros possíveis aspectos, e o que ele mais surpreendeu ele foi esse. Por quê? Porque é uma correlação muito evidente, é visual. Então, a Rosais e teste de matemática. Ele vai falar, ó, não é de surpreender que esse povo que está aqui, ó, seja o povo que vem, né, de uma cultura que tem que estar cuidando do arrozal, que você não pode descuidar, por quê? Porque a vida depende de você ter essa atenção, de você ter essa atitude, de você ter esse tipo de comportamento. Isso já veio moldado lá de trás. Tudo bem que hoje o carinha lá está fazendo a prova em Hong Kong, num prédio, sei lá, tá? Mas a cultura dele foi moldada por esse tipo de valor. Então ele é mais, sabe, dedicado. Ele é mais dedicado, cara. Ele leva mais a sério, tá? Então, esse capítulo 8 fala disso. Então, rapaz, não é uma questão de você ter o dom, exatamente. Alguns vão ter mais facilidade com algumas coisas, menos, tal, sim. Mas é uma quantidade, é você ter uma atitude, entendeu? No capítulo 2 ele fala, ó, invista tempo nisso. E você pode ter mais tempo ou menos tempo. Mas no capítulo 8 ele está falando, ó, tenha uma atitude. Ok? Tenha uma atitude a respeito disso também. De você, uma certa dedicação. Invista aquela fagulha, né, de motivação ali naquela coisa, bicho. Se ponha por completo ali. Entendeu? Dedicação. Daí é nesse capítulo que tá a história lá da tal da Renê, que fica apanhando com o exercício, mas ela não larga, eu não sei. Chega uma hora que ela descobre que é uma indeterminação ali naquela formalização, né? Chega uma hora que vai dividir, conforme você vai diminuindo aqui, vai virar zero. No zero não dá. O zero não está definido. E ela saca isso, sofrendo, apanhando. E ela não é matemática. Entendeu? Mas ela não desiste. Ela tem uma curiosidade, ela tem um envolvimento. Porra, show de bola a tal da Renê, cara. Entendeu? Por quê? Porque ela tem essa fibra, ela tem esse interesse genuíno pela coisa. Você vai ser competidor, cara? Você quer? Entendeu? Vai lá, meu. Entendeu? Tem abril, né? Vai fazer o negócio ali, mesmo que você não tenha tempo para ter as 10 mil horas, né? Que é só um número mágico ali, né? Ninguém está esperando que você tenha 10 mil horas. Entendeu? Custa tempo, tá certo? Mas demanda uma atitude também. Entendeu? Ah, mas não é obrigado. Essa atitude do cara diante desse, mas não é obrigado, ela sintetiza muitas outras coisas que estão na jogada ali, cara. Tá? Então, a moral da história é essa. Primeiro, né? Veja o tamanho do enguiço. Ó, se eu quero ter excelência em alguma coisa, e nós estamos falando de programação competitiva, mas pode ser outra coisa que realmente te interesse. Você vai ter que se comprometer. Por quê? Porque vai demandar tempo para você ficar bom naquilo. E ser reconhecido por isso. Tá? E envolve um certo tipo de atitude, um certo tipo de compromisso, um certo tipo de envolvimento. Não existe milagre, esse milagre que você está pensando. Tá? A respeito disso, né, eu falo também que quando você for fazer alguma coisa, ó, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Cadê aqui? Ó, aqui tá os caras, né? Eu não vou passar normalzinho aqui, ó. Vamos ver, ó. Ó, os caras no lance livre, né? Ó, no basquete, ó. Ó, os caras criam rituais ali para ele ser
concentrar, para ele se isolar a perturbação externa do ambiente, para ele dar o máximo naquilo ali, ó, é um lance livre, vale 1 ponto. Mas o jogador bom, ó lá, ó, esse aí é o Jason Kidd, ó. Ele faz a mesma jogadinha para cada arremesso. É um negócio que funciona para ele. É uma esquisitice, ó. Ele poderia querer se livrar, eu vou cobrar isso aqui, pronto, ó. Entendeu? Não. Você vê que, de uma maneira meio bizarra, ele se coloca por inteiro, ó, ali. Aquilo ali vira um negócio onde ele realmente está ali, ó. Ó, esse aí, ó. Ele faz o bagulhinho dele. Ele eleva, de alguma maneira, essa mania, ela pode funcionar como uma questão de sorte. Eu achar que vai dar sorte para mim. Mas, na verdade, psicologicamente, isso aí funciona como uma maneira de eu me concentrar ali. De eu botar um foco ali. Isso acaba fazendo. E melhora a confiança. Entendeu? Melhora a confiança. Então, o cara aqui é tudo da NBA, né? Ó. Então você tem. Ó, isso aqui abaixa, né? De um jeito maluco, toda vez que ele vai. É uma coisa dele. Ele está tão envolvido ali, entendeu? Que ele está valorizando tanto aquilo que ele vai fazer, que ele não quer errar, que com o tempo ele tem uma assinatura naquilo ali. Não é, vai lá e joga e pronto, dane-se. Não é assim, entendeu? Não é desse jeito. E se você olhar, ó, nos esportes, de uma maneira geral, ó, quer ver? Ó, cada um faz do seu jeito, ó. Isso aqui vai saltar, ó. Ele, antes de cada salto, ó, ele está mentalizando o que ele vai fazer. Ele cria uma condição dentro da qual ele se sente, ó, até a movimentação. E cada um faz do jeito dele. Acha uma coisa que facilita com que ele se concentre naquilo que ele vai fazer. Entendeu? É uma maneira de alguma coisa totalmente subjetiva que funciona para ele, que maximiza, que contribui para ele fazer o melhor dele naquele momento, para ele não desperdiçar aquela oportunidade. Ele saber que ele está ali por inteiro. Entendeu? Provavelmente você não vai ver isso no comportamento de, sei lá, de atletas de baixo desempenho, de repente. Mas você vai perceber isso nos de alto desempenho. É uma maneira, entendeu? É o seu toque pessoal ali, mas não é o seu toque pessoal para quem está vendo você de fora. É uma coisa sobre como você funciona internamente. Entendeu? Aí cada um tem o jeito dele, ó, o jeito de olhar, ó lá, o movimento que faz, ó. E em vários tipos, né? Ó, assim, qualquer esporte, tá? Ó o jeito que isso aqui tá. Ele tá mentalizando o que ele vai fazer, ó. Cada salto conta, até porque ele só tem 6 saltos na competição inteira para fazer. Dependendo ali, ele queimou, porque ele estava desatento, porque ele estava desconcentrado, foi embora. Entendeu? Então, repare, envolve, para você ter um bom desempenho, envolve um senso de realidade, vai tomar tempo de mim isso, uma percepção de certas atitudes, não é de graça, não é mágica. O que eu faço, a maneira minha de conduzir certas coisas, afeta o resultado de outras coisas que eu faço também. Por quê? Porque é a mesma pessoa que está naquela situação e está nessa aqui. Entendeu? E como é que eu funciono nessas situações? Porque tem uma pressão, né? Você tem uma iminência de uma frustração também. O ruim de fazer a prova é, às vezes, a gente ir mal, né? E a gente se decepcionar com a gente mesmo. Tem muita gente que espana na hora da prova por causa disso. Porque tem medo de se decepcionar. Então, se sabota. Tá? Então, é que você tem assalto, ó, o cara olhando, ó. Ele faz um certo movimento, ele mentaliza, entendeu? Conforme o esporte, você vê ele antecipando exatamente o que vai acontecer, os movimentos que vão ter que fazer, entendeu? É uma maneira de você se alinhar internamente com o objetivo.
fazer na zoeira. Entendeu? É mais perda de tempo, cara. Por quê? Porque você tem que se pôr, se colocar ali naquilo que você está fazendo. E aí você tem que descobrir como que você faz isso. Isso vai funcionar para você depois em outras situações também. Então, envolve um certo autoconhecimento aí nessas. Se preparar, né? No caso nosso para Olimpíadas, por exemplo, envolve um autoconhecimento, cara. Como é que eu funciono? Por quê? Porque eu, César, por exemplo, eu sei mais ou menos certas coisas que me ajudam a me aprumar para o desafio, vamos chamar assim. Entendeu? Mas funciona para mim, cara, porque para minha filha, por exemplo, que está aqui na sala do lado, não vai funcionar. Eu sei disso. Ela é outra pessoa. O que vai funcionar para ela não vai funcionar para mim. Entendeu? Então, esse tipo de preparação envolve esse tipo de coisa. Senão é muito fácil você perder a motivação. Você acha que a motivação tem que vir de fora. E na verdade, você pode ter pessoas que te inspiram. Mas depois de um certo ponto, cara, quem tem que manter essa motivação é você mesmo. Você não pode ficar dependendo do combustível alheio. É você que tem que gerar. Entendeu? E vai dar porrada, e vai tomar rasteira, e vai esferrar, e boa. E tô no processo, cara. Tá? Maneira de você melhorar sua motivação, né? Você tem rankings, ó, no URI, ó. Isso aqui é os alunos do Fernando Prestes, por exemplo, ó. Tem 21 que estão inscritos lá, como sendo do Fernando Prestes, ó. Quantos resolvidos, quanto tentado, entendeu? Quantos pontos. Poxa, eu posso usar, melhorar o meu ranking dentro da minha escola como um auxílio para manter a minha motivação. Por exemplo, vale tudo, cara. Que funcione para manter você, entendeu? Ali na trilha, entendeu? Por quê? Porque vai levar tempo, entendeu? Viu lá o capítulo 2 e o capítulo 8, entendeu? É desgastante também, mas é recompensador, tá? Aí aqui tá o pessoal do Fernando Prestes, você da FATEC, ó. FATEC já, depois de muita luta, a FATEC Sorocaba é a FATEC que tem mais problema resolvido no site do URI, das FATECs, é nós. Entendeu? Mesmo não sendo a que tem a maior quantidade de alunos. Entendeu? Aí, ó, você olha aqui, né? Olha lá, tira eu de lá, né? Que eu tô quase aposentado, né? Não tenho tempo para mais nada, né? Ó. Eu posso querer subir nesse ranking aqui. Entendeu? Posso querer subir nesse ranking. E aí, então isso aí, de repente, mexe o suficiente com alguma coisinha em você lá dentro que faz com que você se sinta motivado de pegar e sentar e apanhar ali e achar. E aí chega uma hora que uma coisa alimenta a outra. E você está aprendendo, está melhorando a sua lógica, entendeu? Está dominando a linguagem, você tá tendo, por causa disso, em algum momento começa a ter facilidade em algumas disciplinas por conta daquilo, melhora a confiança. Entendeu? É um processo, cara. Tá? Aí, ó, de repente você olha aqui, né? Ó, tá aqui. Ó, então você entra lá no seu ranking, ó. Aí, ó, você começa a fazer uma análise, ó. Tem as estatísticas aqui, ó, tá vendo? Bom, aí, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui tem vários tipos de problema que aparecem lá no URI. E aqui, ó, quanto mais alto é aqui, mais problemas daquele tipo eu fiz. Beleza. No começo, pega o iniciante lá e tenta fazer o máximo que você quiser dele. Depois você vai variando e aos poucos ó, você vai tentando deixar isso aqui ó, mais aberto. Ó. Esse cara aqui não fez nada de geometria, não fez nada de grafos, não fez nada de paradigmas. Fez um pouquinho de problema de matemática, um pouquinho de estrutura. Não, eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou começar, entendeu? Você começa a achar ganchos motivacionais para você ir melhorando, para você ir se aprimorando. É uma briga de você com você mesmo no final. Aí eu apanho sozinho um pouco, a hora que eu sofri o suficiente é que eu resolvi, beleza, não resolvi, aí sim eu converso com mais alguém, tá? Mas é você pegar nas suas mãos esse negócio, entendeu? Sentir que você, não, eu quero provar um negócio aqui, entendeu? Esse sentimento de querer provar alguma coisa, né? Pra gente mesmo, às vezes, porra, é muito legal, cara. E tá meio fora de moda, né? Hoje, né? Hoje tá meio, veja bem. Não, cara, pega de bravo.
entendeu? O comecinho você já tem. Uma condição mínima aí de conhecer o ambiente, de conhecer estrutura de prova, conhecer tipos de problema, uma ideia geral de como avaliar, por onde começar tal. Agora começa, não pega nisso aí, hora de voo, resolver bastante problemas, o que der fazer sem ajuda, né? Depois que sofreu bastante e não conseguiu resolver, pede ajuda, e vai subindo, ok? Então, ó, se você leu o capítulo 2 e o capítulo 8, parabéns. Se você não leu, parabéns também, né? Porque pelo menos você ainda está aqui. Hoje saiu, quer ver hoje, ó, 27 de abril, ó, saiu um guia da NEPS sobre como se preparar. Isso aqui é novidade, né? Tem coisa lá do site, ó, as ementas aqui, por exemplo, né? Mas tem algumas coisas sobre simulados, etc., que eu não vi, tá? Eu vi isso aqui muito rapidamente, ó. Puseram 9h45, né? 15 para 10. Então não dava tempo mesmo de eu ver. Eu vou dar uma olhada, tá? Mas eu vou deixar esse link aqui também, tá? No site da UBI ainda não tem nada, pelo menos não tem ainda nada deste ano, então não tem nem calendário, tá certo? Então dá tempo de se preparar, cara, tá? Para ver o que dá, entendeu? Para ver o que dá. Ok? Então, basicamente, nós vamos ficar por aqui. Eu sugiro fortemente, então, que. Mas, viu, Gustavo, não é porque esses países têm programação desde o início. Essas provas, elas são de matemática e de ciência, não é de programação. O que eu estou usando, a ideia, é estudo, da mesma forma. São questões objetivas, de uma certa forma também. Né? Funciona lá porque não pode funcionar no resto. É por aí, tá? É por aí. É mais uma questão de o jeito de fazer. Tá certo? Porque senão o cara, eu não sirvo. Tentei um pouquinho, não deu certo. Não, tá? Então é isso, ó. 7º encontro, eu tô parando aqui. Aí vai ter em algum momento treinamento 2 ou turma 2, tá? Turma 2 daí já vai envolver programação, mas daí não é pegar pela mão. Vamos começar falando de ordenação. Então eu vou querer que você tenha tentado fazer um pouco mais de problemas, tenha, né, esteja um pouco mais cascudo. Por quê? Porque daí nós vamos tentar melhorar a sua capacidade para resolver certas categorias de problema, tá bom? Então é isso. Espero que tenha servido, né, para vocês, tá? Vou parar aqui a gravação. Você pode deixar, se você está vendo principalmente pelo YouTube, você pode deixar comentário, né? Até para a gente poder dar uma avaliada no resultado dessa minha experiência tão trabalhosa para mim, que está sendo gerar esses vídeos, para de repente ver o que funcionou e o que não funcionou, tá certo? Então é isso. Abraço, tchau.